Neste vídeo vamos falar sobre soja, estrogénios e homens, soja versus proteína animal e cancro. Vamos falar sobre soja transgénica, porque é que todas as mulheres deveriam consumir soja e quais são as melhores fontes de soja. Fiquem aí. Uma das maiores questões da soja é o efeito que ela tem nos homens. Há muitos mitos de que ela tem os efeitos de tornar o homem mais feminino por causa dos fitoestrogénios que ela contém. E na verdade isso não é bem assim. Ao contrário do que se diz, a soja não reduz o número de espermatozoides, nem aumenta a probabilidade de infertilidade. Uma das razões para se achar isto é que um estudo concluiu que as pessoas que consumiam mais soja tinham uma menor concentração de espermatozoides. No entanto, isso não acontecia por reduzir o número de espermatozoides, mas sim por aumentar o volume ejaculativo no geral. Então a soja não reduzia o número de espermatozoides, aumentava apenas o volume de ejaculação, os espermatozoides continuavam a ser no mesmo número. Outra das razões para se achar que a soja causa infertilidade é devido a um caso que se passou na Austrália em que um monte de ovelhas se tornaram inférteis. E então, como isto estava a afetar a indústria, foi estudado e descobriram que era devido a um fitoestrogénio presente na soja. No entanto, para o ser humano consumir esses níveis de soja e para ter esse nível de fitoestrogénio a circular no seu sangue, precisaria de consumir 1000 litros de leite de soja por dia, 8600 hambúrgueres de soja ou 360 kg de tofu por dia. São valores impossíveis de se consumir para o humano. No entanto, já foram encontrados 2 casos de consumo excessivo de soja nos humanos, em pessoas que estavam a consumir entre 14 a 20 doses por dia. Continua a ser doses extremamente elevadas. Mas para além disto, a soja não parece causar quaisquer efeitos femininos nos homens. Isso é simplesmente mais um mito sobre este alimento. O que já tem alguns efeitos nos homens é um fitoestrogénio chamado 8-PN, para abreviar. Este aqui é o mais potente alguma vez encontrado. É 50 vezes mais potente do que o fitoestrogénio encontrado na soja e pode ser encontrado no lúpulo. O lúpulo é usado para fazer cervejas. Este fitoestrogénio, aliado a outro chamado Ixosan, para abreviar, que aumenta a sua potência, fazem com que a cerveja sim já afete os níveis de estrogénio nos homens. Na verdade, os fitoestrogénios da soja funcionam de maneira muito diferente. Eles funcionam como pró-estrogénios e como anti-estrogénios, dependendo dos tecidos, o que é muito raro. Em alguns tecidos tem um efeito pró-estrogénico, protegendo tecidos como os ossos, e noutros tecidos tem um efeito anti-estrogénico, protegendo, por exemplo, contra o cancro da mama. Isto acontece devido aos diferentes receptores do nosso corpo, o beta e o alfa. No que toca à saúde dos ossos, a soja também parece excelente para aumentar a densidade óssea e para prevenir fraturas. Vamos agora ver a relação entre soja, proteína animal e cancro. Em primeiro lugar, vamos olhar para a biodisponibilidade e para o perfil de aminoácidos da soja. A soja é aquilo que nós chamamos de uma proteína completa, tem um perfil completo de aminoácidos. É na verdade uma proteína vegetal, mas que é muito semelhante às proteínas animais e é uma fonte de proteína altamente disponível. Já sabemos que a proteína animal aumenta os níveis de IGF-1, Insulin-like Growth Factor, que é uma hormona de crescimento que é também um forte promotor de cancro. Tendencialmente, as proteínas de origem vegetal reduzem o nível de IGF-1. No entanto, com a proteína de soja e com as proteínas vegetais que são parecidas com as animais, parece que não há qualquer relação entre o consumo delas e o nível de IGF-1, ou seja, o nível mantém-se estável, não aumentam nem diminuem esse nível. No entanto, isso depende da quantidade consumida. Sabemos já que o sangue de uma pessoa numa dieta 100% vegetal é até 8 vezes mais potente para combater o cancro. Aliás, mudar para uma alimentação 100% vegetal é uma alteração tão profunda que pode até causar alteração dos nossos genes. No que toca a suplementos de proteína, o nível de absorção da proteína de soja é exatamente o mesmo que a proteína whey, ou proteína de leite, que é a mais usada. No entanto, há um lado negro na soja aqui, e só estamos a falar da soja isolada, que são suplementos de proteína de soja. A soja isolada, o suplemento de proteína de soja, aumenta os níveis de IGF-1, Insulin-like Growth Factor, tanto como a proteína do leite. Mas atenção, estamos só aqui a falar de suplementos de proteína de soja e não de soja, o alimento em si. Apesar disso, um scoop por dia ou uma medida de proteína por dia parece ser totalmente seguro. Mas então, e quanta soja é que é demasiada? Foi feito um estudo com 3 grupos diferentes, um grupo de carnistas, um grupo de vegans e um grupo de vegans que consumia entre 7
a 18 porções de soja por dia, o que é uma quantidade extremamente elevada. A conclusão desse estudo foi que os níveis de IGF-1 foram tão elevados no grupo que consumia aquela soja toda, como no grupo de carnistas. No grupo de vegans, claro, foi o nível mais baixo. No entanto, e apesar do nível de IGF-1 ser o mesmo, no grupo dos vegans o risco de cancro parece ser menor. Quanto a soja que podemos consumir, então, entre 3 a 5 doses, que é onde há estudos, parece ser totalmente saudável, porque a partir dos 7 já parece não ser muito saudável. Então fica-se entre as 3 e 5 doses, porque até 5 sabe-se que não tem qualquer efeito no nosso corpo, efeito negativo, pelo menos. E agora vocês perguntam, mas então, e a soja transgénica? A soja geneticamente modificada? Aparentemente, o problema não parece ser da soja geneticamente modificada, mas sim da razão para ela ser geneticamente modificada. Isso é a resistência a pesticidas, nomeadamente o pesticida muito conhecido, fabricado pela Monsanto, que é o Roundup. Este pesticida tem, entre muitos outros químicos, glifosato. A soja é então geneticamente modificada para que possa levar com o pesticida em cima e matar tudo à volta e a soja sobreviver. Enquanto na soja não geneticamente modificada, o herbicida é espalhado pelo chão e não diretamente na colheita em si. Aqui está um quadro comparativo da quantidade de glifosato em soja transgénica, orgânica e soja normal, que levou com glifosato no solo em vez de ser diretamente da planta. Como podem ver, a única que mostra resíduos de pesticida é a soja transgénica. E são quantidades acima do legal. O quão acima? 2000% acima do legal. E o que é que eles fizeram quando descobriram estes números? Baixaram a quantidade de pesticida usado? Não. O que a Monsanto fez foi convencer as autoridades a mudar a definição do que é alto. Passou de 0,1 mg por quilo para 20 mg por quilo. Mas e que efeitos tem o glifosato no nosso corpo? Aparentemente, num estudo feito pela Monsanto, o glifosato não teve qualquer impacto no nosso corpo. Mas depois desse estudo já foi feito outro com o Roundup, o pesticida inteiro, em vez de ser só o glifosato, e aí sim já se mostrou que pode ter efeitos nocivos para a saúde humana. Mostrou-se que o pesticida é tóxico até em pequenas quantidades e o pesticida inteiro é até 125 vezes mais potente do que o glifosato isolado, tornando-se assim num dos pesticidas mais tóxicos do mundo. No entanto, a empresa que o fabrica, a Monsanto, continua a dizer que é dos mais seguros que existem. Concluindo então, é melhor evitar ou limitar o consumo de soja estrogénica, porque essa sim já pode ter alguns efeitos do nosso corpo. Não necessariamente pela soja ser transgénica em si, mas sim por causa dos tratamentos que ela recebe na produção. Vamos agora ver porque é que todas as mulheres deveriam de consumir soja. As raparigas têm a menstruação cada vez mais cedo. Há um século atrás estimava-se que a menstruação começasse em média aos 16 anos. Isso seria o normal, mas hoje em dia não. Temos até miúdas com 9, 10 anos em que já têm a menstruação. Esse desenvolvimento precoce é essencialmente atribuído ao consumo de carne e de proteína animal. Foi descoberto que a razão para as raparigas vegetarianas que tinham uma alimentação vegetariana desde crianças se desenvolverem mais tarde, ou na altura certa, é de facto o consumo de soja. E o facto de se desenvolverem mais tarde, ou na hora certa, é importante porque quanto mais cedo as raparigas se desenvolvem, maior é a probabilidade de terem cancro da mama. Na verdade pode até ser uma probabilidade de 7% ao ano, o que, com diferença de 1, 2, 3 anos, pode ser uma probabilidade muito elevada. No entanto, e mais uma vez, nenhum efeito foi encontrado entre a puberdade nos homens e o consumo de soja. Devido aos fitoestrogénios presentes na soja, esta é ainda super importante e super eficaz na prevenção e mesmo na ajuda ao tratamento do cancro da mama. A soja parece ainda ajudar na redução de sintomas da menopausa. Falta agora ver quais é que são as melhores fontes de soja. As principais são soja texturizada, tofu, tempeh, edamame, que é o feijão de soja verde. E qual destas é que é mais saudável então? Dentro dessas que eu falei agora,
O edamame parece ser mais saudável que o tofu, o que não é uma surpresa muito grande porque é o feijão da soja verde, é mesmo o feijão em si não processado. No entanto, o tempeh parece ser mais saudável do que o edamame. O tempeh continua a ser uma comida whole foods, uma comida inteira de soja, só que é levemente processada e tem um processo de fermentação. Este processo de fermentação parece que adiciona nutrientes à soja, por isso é que o tempeh é mais saudável do que o edamame. Para concluir, temos ainda uma curiosidade e uma propriedade muito interessante da soja, que é o facto de ela ajudar na perda de peso. Foi feito um estudo em que as pessoas tinham o mesmo nível de calorias, tinham tudo igual, só que umas tomavam suplemento de proteína de leite e outras suplemento de proteína de soja. As proteínas de soja não só não ganhavam gordura abdominal, como a reduziam. Parece que a soja tem algumas propriedades que fazem com que as células do nosso corpo não absorvam a gordura, o que é muito bom. E é esse o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido extremamente informativo. Precisei de fazer muita pesquisa para esse vídeo, mas valeu mesmo a pena, acho que está muito informativo. Se gostaram do vídeo, se acharam o vídeo informativo, deixem um gosto para apoiar o canal, subscrevam o canal se não tiverem subscritos, ativem as notificações, digam-me o que é que vocês acham sobre a soja. Digam-me se este vídeo mudou a vossa opinião sobre a soja, se agora vão passar a consumir soja, se deixaram de consumir soja e não querem consumir mais. Subscrevam o canal se não tiverem inscritos e eu vejo-vos no próximo. Peace!